E aí, pessoal, Deus abençoe a todos, hein? Poderosamente, abundantemente, não só você, mas toda a sua família seja abençoada, que dentro da sua casa haja paz, haja união, haja o amor do Espírito Santo, que toda sua casa, sua família seja guardada por Deus. Amém? Olha, antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like e principalmente ative o sininho. Há muitas pessoas que não estão com o sininho ativado, então confere aí se o seu sininho está ativado. Se não tiver, ative para você ficar por dentro de tudo que a gente postar e falar aqui nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, nos dê essa força para a gente continuar levando a palavra de Deus através desses vídeos, nos dê esse apoio para que esse canal chegue às pessoas mais sofridas, que precisam de uma palavra de esperança, de ensino, de uma direção, porque eu creio que assim como Deus, Ele fala comigo, fala também com você através da palavra, e se a gente falar o que Deus tem nos passado, tem nos ensinado, vai ajudar também muitas pessoas, porque o que serve para mim não é só para mim, é para os outros. Então Deus, Ele quer que a gente compartilhe a palavra dEle. E falando em compartilhar, no final desse vídeo, compartilhe com alguém que precise de ouvir essa palavra, tá bom? Olha só para você ver que interessante. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Paulo, ele fala assim, com Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está falando assim para Timóteo: olha, Timóteo, antes de tudo, cuida de você mesmo e da doutrina. Ou seja, se olhe, se observe, para ver se você realmente está vivendo a doutrina da palavra de Deus. Antes de você querer pregar, ensinar, antes de você querer exortar alguém, olhe para você, cuide de você. Antes de você querer cuidar da comunhão dos outros, cuide da sua comunhão com Deus. Cuida de você mesmo. O que a gente vê é muitas pessoas querendo cuidar da vida dos outros, mas não consegue cuidar da sua própria vida. A gente vê, principalmente aqui na internet, um apontando o dedo para o outro, um querendo dizer que o outro está errado. Mas a pergunta é: será que essas pessoas têm olhado para si mesmo? Antes dela apontar o dedo para o seu próximo, em querer corrigir o seu próximo, será que ela está cuidando da comunhão dela com Deus, da vida dela com Deus? É com isso que a gente tem que nos preocupar. Às vezes a gente fala assim: eu quero ajudar, eu quero salvar vidas, mas nem a minha vida está salva, nem eu consigo me ajudar, nem eu não consigo cuidar de mim mesmo. Como que eu vou cuidar dos outros? Mas o que mais a gente vê é isso: as pessoas apontando o dedo, querendo corrigir os outros, enquanto ela mesma precisa de correção. Isso se chama hipocrisia. É o que a gente mais vê. As pessoas: não, você está errado, mas ela também está vivendo no erro. Ela quer dizer assim: você está aí, você está mentindo, você vai para o inferno, mas ela está ali traindo, ela está enganando, ela está ali cheia de inveja. Ou seja, cuida de você. Comece cuidando de você, comece cuidando da sua comunhão com Deus, comece cuidando dos seus passos, para você ver, observar: eu estou vivendo a palavra, eu estou vivendo a doutrina da palavra de Deus. Porque se a gente faz isso, se a gente cuida de nós, da nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus, da palavra aplicada na nossa própria vida,
então a gente consegue salvar aqueles que nos ouvem, e não só nos ouve, mas nos vê também. Então, falando assim, por experiência própria, eu tive um pai que não foi muito exemplar. Era até um pastor, mas ali como pastor eu via ele muitas das vezes na bebida, passava noites fora de casa, e eu achava aquilo estranho. Eu olhava e falava assim, mas tem alguma coisa de errado. Como que isso pode? Como que isso pode acontecer? Ele pregar em cima de um altar, falar, mas não está vivendo o que prega. Ou seja, tinha um pai que queria ajudar os outros, mas não conseguia se ajudar. Não estava se ajudando, não estava vivendo a palavra de Deus na própria vida. Não era exemplo dentro da própria casa. Então, o maior meio de você pregar o evangelho, de você querer ajudar alguém, é sendo um exemplo. É sendo um exemplo para aquela pessoa ver, enxergar. Não, olha só para você ver, ela vive a palavra. Ela fala para não mentir, mas ela não mente. Ele fala para não roubar, mas ele não rouba. Ele fala para não trair a esposa, realmente ele não trai. Então, através do seu exemplo, você salva. O pastor tem que ser o exemplo para as ovelhas. E todos nós somos pastores. Ainda que você não está ali num púlpito, ainda que talvez você não tenha um título de pastor, mas você é um pastor aí na sua casa. Talvez ninguém da sua família é convertido, só você. Você é o pastor deles. Eles têm que ver Jesus através de você. Mas se você querer ficar apontando o dedo para os erros dele, sem olhar para os seus, porque eles conhecem os seus erros. Eles sabem se você é exemplo ou não, se você vive a palavra de Deus ou não. Se eles olhar para você e não ver o exemplo, como é que eles vão se converter? Então, o que Paulo está falando para Timóteo é isso. Olha, você tem que ser o exemplo. Você precisa ser o exemplo. Aqui mais para cima, se não me engano, ele fala assim, no versículo 12, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo falando para Timóteo. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, você tem que ser o exemplo, Timóteo. Então, a mesma coisa sou eu, Daniel. Eu tenho que ser o exemplo para todos vocês. A gente precisa ser o exemplo. Não é só chegar aqui e fazer o vídeo, mas na minha vida pessoal, eu tenho cuidado da minha comunhão com Deus. Eu tenho praticado aquilo que falo. Então, eu tenho que me preocupar principalmente com isso. Se preocupe consigo mesmo. Seja o exemplo. Porque melhor do que falar é mostrar. Melhor do que dizer é fazer. Então, seja esse exemplo aí na sua igreja, aí na sua casa, no seu trabalho. Ninguém está livre de erros, todo mundo tem falhas, todo mundo tem defeito. Mas a escolha é nossa, de fazer o certo ou errado, de ficar olhando para a vida dos outros e esquecer da nossa. Então olhe para você mesmo, olhe para você, cuide de você, cuide da sua comunhão com Deus, cuide da sua vida com Deus, porque aí quem te vê e quem te escuta vai ver Jesus através da sua vida e será salvo. Como Paulo falou para ele, né? Persevera nessas coisas, ou seja, persevera em cuidar de você mesmo, da sua comunhão com Deus. Leva a sério, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, além de você se salvar através do exemplo que você vai dar, você vai salvar os outros também. Tá bom? Que Deus abençoe.